Saudações a todos vocês, muito bom dia, começando mais uma transmissão muito especial aqui pelo canal do Conde e grande elenco de mídias progressistas. Eu já vou colocar um mosaico para vocês aqui, ó. Estou em companhia de muita gente boa aqui para o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Eu vou cantando os nomes aqui, vocês vão acenando para o público. Vanessa Patriota está aqui, Simone Castro, tudo bem? Alessandra Queiroga, Isadora Brito, tudo bom? Saudações, bom dia, Valdete Souto, Vitalina Papadax, diretamente de Moçambique, Carolina Torrá, do Chile, Hamuda Sobri, de Casablanca e Marrocos, e Boaventura Souza Santos, de Lisboa, Portugal. Tudo bom, Boaventura? Vamos lá, deixa eu fazer a apresentação para vocês. Todos vão falar aqui hoje. Hoje é o lançamento da carta convite do Fórum Social Mundial. Nós estamos em rede, eu quero saudar o DCM, quero saudar o GGN, que está retransmitindo esta live, Grupo Prerrogativas, TV Resistência Contemporânea, Rede Brasil, Instituto Declatra, O Direito Achado na Rua, TV Cotters, Circuito Alternativo, transmissão aqui ampla para que nós possamos receber essa carta convite do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia 2021, né? O fórum vai acontecer em setembro de 2021, teremos um seminário em dezembro. Aqui os nossos participantes vão explicar isso para vocês durante a live. E eu queria simplesmente dizer, agradecer a presença de todos que estão aqui nessa transmissão, se agregando com a gente, e dizer que, mais do que nunca, o Fórum Social Mundial é necessário para o mundo nesse momento. A gente vê o mundo numa situação conflagrada, com ascensão de extrema-direita, com ascensão de neofascismo, fascismos, e a gente precisa dar uma resposta a tudo isso. Eu estava pensando aqui que em 2001, quando o Fórum Social Mundial foi lançado para o mundo, ele foi muito importante, mas mais do que nunca o momento agora é realmente de reafirmar esse fórum internacional para que a gente possa discutir as questões importantes para o mundo e para a democracia, para a soberania, para os direitos humanos. A gente vai começar aqui, deixa eu apresentar a primeira fala dessa transmissão, Vanessa Patriota, procuradora do Trabalho, fundadora e coordenadora nacional do Transforma MP, doutoranda em Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Gestão de Políticas Públicas. Vou passar a palavra para a Vanessa Patriota e tenham todos um excelente lançamento de carta convite do Fórum Social Mundial. Vanessa, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia a todas e a todos que estão nos assistindo. É uma felicidade enorme estar aqui hoje representando o Transforma MP. O Transforma é uma associação formada por membras e membros de todos os ramos do Ministério Público, fundada em 2016, em função da crise democrática que se instaurou no país, e que tem por objetivo lançar um olhar crítico sobre a própria instituição Ministério Público, pautando-se sempre pela defesa dos direitos humanos e em permanente interlocução com a sociedade. Instigados por uma sugestão do professor Boaventura Santos, o Transforma MP buscou as outras associações jurídicas progressistas e, nos somando a várias outras entidades de diferentes áreas, iniciamos esse processo de construção coletiva do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Vejam, nós entendemos que o Ministério Público e o Judiciário precisam olhar para as consequências dessa guerra jurídica da lawfare. A jurisprudência ela tem sido manipulada para a realização de projetos excludentes em vários países, e não apenas no Brasil, mas aqui se destacou a Operação Lava Jato, que se apresentou como uma cruzada contra a corrupção, mas que em Curitiba foi muito além. A guerra utilitarista encampada pela Lava Jato teve objetivos muito específicos e, em consequência, nós tivemos a destituição de uma presidenta e hoje podemos dizer, sem medo de errar, que a democracia foi duramente abatida. Instituições estão sendo usadas, o direito está sendo instrumentalizado em prol de um projeto de poder. E esse projeto de poder serve ao capitalismo, serve ao capital.
né? As transformações na organização da produção, sob o efeito dessa nova governança corporativa, da desregulamentação, da liberalização, elas estão sendo extremamente desfavoráveis para a classe que vive do trabalho, que hoje luta para ter a possibilidade de ser explorada. E para além dessa exploração da força de trabalho pelo capital, os novos movimentos sociais, antirracistas, feministas, ecológicos, dos sem terra, dos sem teto, dos sem esperança, mostram uma outra face opressora do capitalismo e a importância dessas pautas identitárias, mas que não podem ser usadas para acobertar a pauta redistributiva, porque nós precisamos ter em comum o enfrentamento ao modo de produção capitalista, ao seu poder e dominação, que atingem, inclusive, os sistemas de justiça. Nós precisamos mostrar a relação de tudo isso com o desmonte dos sistemas de saúde, educação, previdência, assistência públicos, né? Com as queimadas na Amazônia e a destruição dos ecossistemas do planeta, com a perseguição aos movimentos sociais, né? Nós, cidadãs e cidadãos do mundo, precisamos construir outro mundo. Né? E como mostra lá na nossa logomarca do fórum, né? Juntos, os punhos ali em luta de negros e negras, de indígenas, de LGBT e que mais, de crianças, né? Que já nascem lutando para sobreviver. Né? A logomarca mostra o mapa invertido, o mapa mundo invertido, pondo em destaque o hemisfério sul e questionando o eurocentrismo. É um mapa onde as fronteiras estão apagadas e questionando os muros existentes. Então, é isso, pessoal, que justifica um Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia para o Transforma MP, e será um prazer enorme essa construção coletiva, e teremos um prazer enorme em receber todo mundo, de todos os cantos do planeta, aqui no Brasil. Vanessa Patriota, belíssima fala de abertura aqui para os nossos trabalhos do lançamento da Carta Convite do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia 2021. Quero dizer para o público que está acompanhando aqui que você pode participar do fórum, pode e deve participar do Fórum Social Mundial. Nós traremos aqui um e-mail para você trazer o seu coletivo, você quer colaborar com a sua arte, os artistas, a cultura, toda essa injunção, essa convergência de movimentos é absolutamente necessária, estrutural e estruturante para o Fórum Social Mundial. A gente vai na sequência agora, deixa eu ver pela ordem aqui, a próxima fala é da Isadora Brito. Isadora Brito, vou apresentar a Isadora aqui, advogada popular, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, conselheira estadual da OAB Sergipe e compõe a executiva nacional da ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Vamos abrir aqui o áudio da Isadora Brito e destacar. Seja muito bem-vinda, Isadora, a palavra é sua. Bom dia, Conde, todas e todos que nos assistem. Falo aqui em nome da ABJD, que junto com outras entidades e coletivos deram esse pontapé inicial, muito instigados pelo professor Boaventura. A ideia é dar esse pontapé inicial, lançar essa carta convite para que a Constituição seja o mais ampla e plural possível, para retratar o quão difícil tem sido enfrentar essa conjuntura no Brasil. A gente precisa debater essa angústia que é conviver em um país que sofre violações graves de direitos humanos todos os dias. Um país em que há o desmonte de toda a política pública que é tão necessária à população mais carente, à classe trabalhadora desse país. A gente precisa de um espaço para debater e denunciar a recorrente criminalização dos movimentos sociais, a criminalização da luta por direitos, os ataques às instituições democráticas que passaram a ser notícias diárias no nosso país. Então, o espaço para aglutinar todas essas entidades, coletivos, movimentos, toda a sociedade civil, para que a gente possa apontar saídas coletivas para isso. Saídas que sejam através da construção do poder popular, através da ouvida das populações quilombolas, dos movimentos sociais, dos coletivos de juristas, e nós da ABJD, que sempre apontamos
desde lá 2018, da nossa fundação, apontamos que esse golpe que estava acontecendo iria gerar, sim, um desmonte do país, iria gerar um ataque à nossa democracia. A gente já denunciava muito antes de 2018, mas que a gente vem na luta por um outro sistema de justiça, um sistema de justiça que não seja excludente, que não favoreça aos privilegiados e que não seja usado para todo esse lawfare, né? Então, a gente precisa estar na construção do Fórum Social temático, Justiça e Democracia, porque é isso que a gente defende a longa data, e é isso, não dá mais para a gente conviver com todo esse desmonte, com a banalização da exploração do trabalho, com o desmonte das políticas de proteção ao meio ambiente. Tudo isso passou a ser uma rotina para nós. Então, a gente entende que esse espaço é muito importante para seguir caminhando na construção de um outro país, para que a gente seja um forte instrumento, o Fórum seja um forte instrumento para que a gente possa pensar como organizar e mobilizar coletivamente as pessoas nesse processo de resistência e de apontamento de saídas para a construção de uma sociedade antirracista e plural, e que a gente consiga construir um país menos desigual. Obrigado, Isadora Brito. Lembrando, né, que a gente está num momento de dor aqui em função do racismo que eclode de maneira muito violenta no Brasil, aqui manifestando nossa solidariedade à família do Beto Freitas, foi assassinado numa das dependências do Carrefour em Porto Alegre. Mais uma vez aqui emprestando solidariedade, enfim, para todo o povo negro desse país, que sofre muito com o racismo. Eu quero dizer aqui para vocês, rapidamente, processo do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, resulta da união de várias entidades progressistas formadas por integrantes do sistema de justiça, os coletivos Transforma MP, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, Associação Juízes para a Democracia, Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, Coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia e Movimento Policiais Antifascismo, frente aos ataques ao Estado Democrático de Direito no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo, sentiram a necessidade de somar esforços para criar iniciativas conjuntas na resistência. A gente vai aqui pela ordem. Simone Castro. Simone Castro é procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito do Estado pela PUC, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra. É associada da APD, Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia. Simone, cadê você? Pode abrir o seu áudio, dando destaque aqui para a sua imagem. Está com você a palavra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá a todas e a todos. Nós da APD estamos muito honrados por participar com vocês do lançamento dessa carta-convite para a preparação desse Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. A APD também é um coletivo recente, constituído por advogadas e advogados públicos progressistas, e que também surgiu de nossa percepção de que a luta contra o autoritarismo, restrições a direitos, não dava para ocorrer de forma isolada, né? Assim como hoje diversos coletivos, movimentos populares, movimentos sociais perceberam a necessidade de uma organização mundial de resistência, que é o que a gente começa a construir a partir de hoje, né? As violações à democracia, aos direitos sociais, elas no Brasil têm se estendido desde o golpe, têm se intensificado, e eu aponto que a bola da vez agora são as reformas da Previdência e a reforma tributária, né? A reforma tributária é cara para mim, por conta de minha atuação profissional, e essa reforma que está em discussão no Brasil, ela é extremamente cruel, tá? Porque ela pretende alterar a forma de financiamento do Estado, basicamente transferindo grande parte da arrecadação, que hoje vem do faturamento, para o consumo, né? Ou, de outra forma, né, que é transferindo das empresas a obrigação de pagar para os trabalhadores, né?
assim como as reformas recentes, ela também atenta contra um dos pilares da democracia, que é a justiça, né? No caso, sob o viés da justiça fiscal. E essa não é a justiça que a gente quer, né? Mas é a justiça que nós, operadores do direito, a gente tem garantido nos últimos anos, né? Enfim, não é nem por acaso que por isso que a gente recebe os maiores salários do sistema, tá? do serviço público. Por isso é tão importante a gente discutir democracia e justiça, né? E esse será um espaço para a gente pensar juntos essa forma de resistir ao avanço antidemocrático. E não só, né? A gente objetiva também apresentar propostas para a gente sair disso, de onde a gente... desse buraco, né? Falando mais claramente. Bom, enfim, a disposição, gana de todos nos dá a esperança de que é possível a gente construir um mundo melhor, né? Então é isso, bem-vindos a todos a essa luta, que é uma luta conjunta mundial. Simone Castro, muito obrigado. Eu quero destacar aqui a felicidade que é participar de um coletivo que tem a presença feminina assim demarcada e marcada. Muito bacana, vocês fazem um trabalho espetacular, esses coletivos que foram criados a partir do momento em que o Brasil foi sendo atacado, a partir da democracia brasileira sendo atacada, e nesse momento sendo atacado. Eu quero dizer que o público aqui, o chat, o bate-papo está interagindo muito, já estão trazendo notícias aqui do mundo todo, eles são muito interativos, estão curtindo essa transmissão, esse lançamento da Carta Convite do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. A gente vai pela sequência, pela ordem, para Valdete Souto. Antes de passar para Valdete, eu quero dizer que nós temos aqui os convidados, a honra de ter os convidados internacionais. Vitalina Papadakis está aqui, diretamente de Moçambique, Carolina Torrado, Chile, Hamouda Soubry, que está em Marrocos, e o Boaventura de Souza Santos, de Portugal. Daqui a pouco eles terão as falas aqui, que serão falas mais longas, e vocês vão poder degustar, enfim, uma reflexão, uma visão bastante atual e ativista e ativa sobre os problemas que estão ocorrendo no mundo, nesse mundo de hoje. Valdete Souto, pode abrir seu microfone, vou passar para você e te apresentar aqui. Valdete Souto Severo é doutor em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutorando em Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Trabalho e Capital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho 4, TRT4, e presidenta da AJD. Valdete, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. É com muita honra que eu ocupo esse espaço em nome da AJD, que é a Associação Juízes para a Democracia, uma entidade formada por juízas e juízes das 3 esferas do Poder Judiciário e de todo o país, fundada em 91, portanto, bem no momento de abertura democrática, e que participou desde o início das reuniões que deram origem a essa ideia do fórum. E eu lembro que na primeira reunião éramos apenas mulheres, motivadas pela certeza de que há alguma coisa muito errada nas nossas instituições. Em plena pandemia, a gente vê acontecer ordens de despejo, autorização para redução de salário, estímulo à terceirização, colocação de pessoas presas em containers, destruição deliberada da natureza e uma absoluta inércia dessas instituições diante de um governo que cotidianamente desrespeita, de modo simbólico e concreto, a ordem constitucional instituída em 88. A ideia do fórum ganhou corpo e a realidade, cada vez mais crua, exige que a gente faça essa reflexão. Eu estou aqui, na verdade, um tanto constrangida, porque essa semana 2 fatos marcaram de forma muito emblemática e simbólica o que está acontecendo no Brasil e que também acontece em outros países da América Latina. Nós tivemos uma vereadora, mulher negra, eleita em Joinville, que sofreu ofensas e, inclusive, ameaças de morte depois da eleição municipal ocorrida nos últimos dias, e essa semana o espancamento até a morte do João Alberto, um homem negro que simplesmente tinha ido a um supermercado na minha cidade, em Porto Alegre. A dor que consome quem tem um mínimo de empatia e de humanidade diante do fato de que essa morte por espancamento do João Alberto foi, inclusive, filmada por uma mulher
que não se preocupou em acudir a vítima, mas apenas em registrar o fato, só não é maior do que a indignação e a vontade de seguir lutando contra esse estado de coisas. O João Alberto é só mais um. Apenas nos últimos anos, até setembro de 2020, de acordo com números oficiais, que a gente sabe que não refletem a realidade, 6.082 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil. Além delas, várias crianças, todas negras e pobres, foram vítimas de balas perdidas. A Kathleen, a Jennifer, o Cauã Peixoto, o Cauã Rosário, Cauê dos Santos, Ágata, Ana Carolina, Leônidas, Ítalo, Cauã Vitor da Silva, Rayane, João Pedro, Tiffany, Maria Alice, todos vítimas das nossas escolhas políticas. Há uma estrutura social adoecida e a gente sabe que as nossas instituições fazem parte disso. Então, pensá-las a partir de um parâmetro de democracia radical e com uma perspectiva, inclusive, da necessidade urgente de superarmos esse sistema perverso que escolhe quais corpos podem sobreviver e quais devem morrer, é urgente. E a gente sabe que essa realidade se repete em outros países da América. Esses fatos não são isolados e nem são resultados de uma subjetividade perversa, ao contrário. Eles são frutos de um Estado que, no caso do Brasil, tem um governo que reproduz o discurso da violência e de hostilidade aos direitos sociais contra a população originária, negra e pobre. São frutos de um sistema de justiça em que nas prisões, como diz aquela música do Caetano Veloso, são todos pretos ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como pretos. E ele ainda conclui dizendo, todos sabem como se tratam os pretos. Nós sabemos, e João Alberto é um exemplo disso. Esse sistema que terceiriza, que em plena pandemia, com mais de 6 milhões de pessoas infectadas, com mais de 170 mil pessoas mortas em razão desse flagelo que é a Covid-19, em que se permite redução de salário, mesmo sabendo que o salário é condição de subsistência para as pessoas, um país de mulheres, de maioria de pessoas negras, de indígenas, mas as pessoas que estão nos postos de poder, nos 3 poderes de Estado, são, em sua grande maioria, homens brancos. Essa é a realidade em que nós precisamos repensar o sistema de justiça como uma tarefa urgente e necessária. Por isso, a JD está presente na construção e na execução desse momento histórico, esperando que, com o Fórum Social Mundial, se inaugure um tempo de mudanças em que seja possível pensar uma realidade com a qual o Brasil, na verdade, nunca conviveu. Uma realidade de efetivo respeito à diversidade, de distribuição verdadeira das nossas riquezas e de respeito às vidas de todos os seres que habitam o nosso planeta. Obrigada, Gustavo, e eu espero que esse fórum seja realmente um sucesso. Só falas belíssimas aqui de abertura dos coletivos que estão aqui listados nesse Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Muito obrigado, Valdete Souto. Quero lembrar também que a notícia que ecoou hoje forte aqui nessa manhã é que o Ministério da Saúde brasileiro pode jogar no lixo 6,8 milhões de testes de Covid por não ter usado no momento certo e eles perderem a validade. Quer dizer, esse é o Brasil, é o país que é o olho do furacão nesse mundo todo, e por isso que o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia a ser realizado no Brasil, né, no ano de 2021, com todo o preparativo que a gente está lançando nesse momento, enfim, é tão importante, e é tão importante que vocês que estão assistindo a gente participem. Quero saudar aqui o site DCM, Marília Besnos, super abraço, super beijo para você que está retransmitindo aqui por espelhamento a nossa live de lançamento. Quero mandar também um abraço, um beijo para Mariana Nassif, que está retransmitindo também por espelhamento para o portal GGN, para o canal GGN. Um abraço para o Luiz Nassif, para a Lourdes, para todo mundo. Vamos na sequência, agora a gente vai para as falas internacionais, começando com Boaventura Souza Santos. Vou destacar aqui o Boaventura na tela. Boaventura, pode abrir o microfone, seja muito bem-vindo. É uma honra, mais uma vez, poder te ouvir e para a gente discutir as questões que são importantes para o mundo nesse momento. Saudações democráticas. Olá, boa tarde a todos. Aqui em Portugal boa tarde. E a todos e a todas. É realmente uma alegria enorme e um prazer extraordinário estar aqui. Aliás, com muitas de vós que já nos conhecemos de outras lutas há muitos anos e temos estado, por vezes, em outras instâncias, quer as que têm a ver diretamente com a justiça, quer as que têm a ver com a distribuição de cestas básicas do MTST ou do MST. Isto é, temos estado nas lutas que
hoje são necessárias para resistir contra a sociedade em que a gente se encontra. É uma sociedade extremamente injusta, como é evidente para todos vós. Então, eu penso que este Fórum Social Mundial temático Justiça e Democracia tem uma importância extraordinária, a meu entender, por duas razões principais. Uma que tem a ver com a justiça e a democracia, outra que tem a ver com o Fórum Social Mundial. Com a justiça e a democracia, nós vivemos hoje no mundo um período de retrocesso de conquistas que muitos de nós pensávamos que eram irreversíveis. Por exemplo, a conquista da democracia. Não é. Uma sociedade com uma desigualdade social sem precedentes. Uma sociedade onde a desigualdade social se agrava de par com a desigualdade racista e sexista. O feminicídio, o genocídio dos jovens negros, o assassinato do João Alberto, como foi agora referido, e uma saudação muito especial a todos e a todos, alguns amigos meus que estão aí na luta em Porto Alegre hoje para, enfim, mostrar a sua indignação perante mais este ato bárbaro e racista que a Valdete tão eloquentemente caracterizou. É uma sociedade que, além do mais, está a produzir a destruição da natureza. Não é um problema brasileiro, é um problema mundial. O Brasil, simplesmente, neste momento, é tristemente um estudo de caso, quase um laboratório do caráter destrutivo do capitalismo neoliberal no mundo. As queimadas da Amazónia, do Pantanal, são uma recordação de tudo isso. Portanto, nós vivemos numa sociedade de retrocessos, que ultimamente tem uma expressão política muito concreta, que é o aumento das forças de extrema-direita. Na Europa, aqui na Europa, obviamente, na África, na Ásia e nas Américas, não é? Onde conhecemos bem a situação de norte a sul, desde Trump a Bolsonaro, passando por muitos outros. E, portanto, nós estamos numa situação de crise extraordinária. Vejamos que ainda hoje se assistiu ao incêndio do Parlamento, do edifício do Congresso na Guatemala, exatamente porque as populações, como têm vindo a dizer em muitos outros países, estão a gritar basta. Já não aguentam mais a austeridade. Já não aguentam mais a privatização das políticas públicas. Já não aguentam mais o sucateamento da saúde e da educação pública. E, portanto, como não há meios pacíficos, quase, digamos, para poder reagir, as populações, por vezes desesperadas, incendeiam, como neste caso, o Parlamento. Isto significa que é um sinal dos tempos em que a gente se encontra. A Guatemala é um país de muitas lutas sociais e, ultimamente, também de muito retrocesso social. Portanto, nós vivemos aqui um momento muito complicado que fez com que a democracia, de alguma maneira, fosse sendo ocupada por antidemocratas. A democracia realmente liberal hoje corre o risco de morrer democraticamente, porque vai elegendo líderes políticos antidemocráticos que assumem o poder democraticamente, mas depois não o exercem democraticamente. Exercem-no de uma maneira autoritária, de uma maneira fascista, com uma concentração extraordinária de poder, com um desrespeito total pelas leis e pela justiça e pelas instituições. O Brasil, de novo, é um caso, mas não é o único caso. Olhemos o que está a passar na Índia, que tal e qual como no Brasil há uma redução dos salários, a Índia acaba de promulgar as leis que reduzem os direitos dos trabalhadores em plena pandemia, e isto ocorre no Congresso da Índia sem sequer ter havido nenhuma discussão. Portanto, isto é um sinal dos tempos. Este desgaste da democracia começou por ser mais evidente num sistema democrático em si mesmo, digamos, ao nível das instituições mais diretamente dependentes do voto democrático, nomeadamente ao nível do legislativo e do executivo. Mas não parou aí. Nós vimos que, com o tempo, foi o próprio sistema judiciário, que de alguma maneira é o sistema que está, na maior parte dos países, imune, de alguma maneira, mais imune às pressões democráticas, porque em muitos países não são sequer eleitos os magistrados, embora em alguns o sejam, a tradição continental não é essa, e, portanto, o sistema judiciário,
que nunca foi, obviamente, uma instituição muito progressista em geral, até pelo seu caráter reativo, era a instituição democrática, o órgão de soberania que menos se conhecia, não era realmente muito preponderante, zelava de alguma maneira pela manutenção de um sistema desigual e iníquo, mas alguma coisa alterou nos últimos tempos. É que este sistema judiciário, que afinal de contas era também ocupado por muito magistrado e muitas magistradas, que são exemplos notáveis, as mulheres e os homens que estão hoje aqui connosco, e sobretudo mulheres, porque elas estão a conduzir a transformação do mundo ao nível político, ao nível social, ao nível jurídico. Nós vimos que esses homens e as mulheres não se identificavam com o que as instituições estavam a fazer e estão a fazer. O sistema judiciário foi sendo ocupado, foi sendo manipulado em muitos países. Isto é muito claro aqui na Europa, quando olhamos para o caso da Hungria, quando olhamos para o caso da Polónia, é obviamente também muito frequente em África neste momento. Na Ásia também a mesma coisa, e no Brasil, obviamente, é conhecido, como também conhecemos, enfim, uma tradição conservadora altamente reacionária por parte dos juízes no tempo do Pinochet, no tempo do Allende e depois durante o Pinochet, e naturalmente em muitos outros países, ainda hoje, em muitos países do continente, em que eu não tenho tempo, obviamente, para detalhar a situação. Mas algo aconteceu que foi uma hipermanipulação política, isto é, o sistema judiciário que era reativo passou a ser ativo, de alguma maneira, porque foi mobilizado para destruir o pouco da democracia que existia em muitos destes países. Isto é, ele foi utilizado por forças que, o caso do Lava Jato no Brasil é um exemplo apenas mais dramático de outras instâncias que nós temos visto na Bolívia, que vimos também no Equador, que vimos na Argentina, que vimos no Chile, que vimos na Colômbia. O sistema judicial é mobilizado por forças conservadoras e pelas políticas conservadoras para destruir o pouco da democracia e, sobretudo, para respeitar a própria Constituição e o compromisso, quer com a democracia, quer com os direitos humanos, quer com a Constituição. Aqui aconteceu algo que predispunha o sistema judicial, de alguma maneira, para isso. E há algo que nós temos que repensar. A própria formação dos magistrados. Todos deram conta que, quando houve transformações políticas significativas, em muitos países houve quase sempre mudanças na formação, isto é, nas universidades. As únicas faculdades que quase nunca se transformaram, ou se transformaram muito pouco, foram as faculdades de Direito. E nós sabemos hoje, por exemplo, em Portugal, na Revolução de 1974, praticamente o sistema judiciário teve algumas mudanças, mas não foram muito significativas. E, portanto, nós vemos que a cultura dos direitos humanos, a cultura democrática, não entrou profundamente no sistema judiciário, porque também não entrou na formação dos magistrados. Durante muito tempo nós confiámos que as associações, como as que estão aqui presentes, a própria formação depois das faculdades, pudesse colmatar essas lacunas. A verdade é que não o conseguiram fazer em muitas partes do mundo, porque muitas vezes essas formas e essas escolas de magistratura, aqui em Portugal, no Brasil e noutros sítios, em muitos lugares, elas foram reproduzindo os defeitos da faculdade de Direito e, portanto, de alguma maneira querendo reproduzir as faculdades de Direito. Houve também, obviamente, a perturbar e a condicionar este tipo de manipulação por parte do judiciário, o facto de muitas das formas estruturais de organização do sistema judiciário, que foram pensadas com as melhores intenções, com o melhor espírito democrático, por exemplo, de garantir a independência do sistema judiciário, foram realmente manipuladas, inclusivamente por agentes do sistema judiciário que assumiram lugares de mando e que estiveram ao serviço de agentes políticos extrajudiciários para transformar essa independência judiciária, que era uma independência obviamente institucional, e que é uma independência que deve ser mantida a todo custo, mas que não foi utilizada para os seus efeitos. Ela foi criada para promover a democracia, para criar a defesa dos direitos humanos e da Constituição. Mas muitas vezes essa independência foi usada para outros propósitos. E por vezes há esta coisa que eu quero assinalar aqui um pouco, muito brevemente, que é esta coisa perversa, que muita independência, quanto maior foi a independência,
maior se tornou a dependência. Por exemplo, no caso do Brasil, o caso dos orçamentos do sistema judiciário. O sistema judiciário controla os seus próprios orçamentos. Não acontece isso em muitos outros países. O que nós temos vindo a ver com estudos que estão a ser realizados no Brasil, e que são extremamente reveladores, é que a negociação dos orçamentos que têm a ver com os salários dos magistrados, por exemplo, é por vezes moeda de troca para decisões nos tribunais que não interfiram com os interesses dos governadores, das instituições. Isto ao nível estadual. E, naturalmente, pode existir ao nível federal. Isto é, nós temos que atender à carreira, ao estatuto da independência do sistema judiciário. Temos que dar uma volta em tudo isto. E eu penso que este fórum é um momento de reflexão muito profunda nisto, precisamente porque o problema não é brasileiro. É um problema que nós estamos a ver a nível mundial. E, portanto, aqui vem o segundo momento da minha fala, que também será breve, que é só a pontuar assim questão. Este fórum temático vai ser muito importante para o sistema judiciário e para a democracia e a articulação entre a democracia e o judiciário. Mas ele vai ser também importante para o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial foi em que, como tu sabes, estou envolvido desde a primeira hora, em 2001, foi uma grande promessa de renovação, de transformação social. Eu hoje viajo por muito mundo e, de alguma maneira, são os que têm a vossa idade, não são velhos, são jovens, mas são um bocadinho menos jovens do que aqueles que têm 15, 16, 18 anos. Os mais jovens nem sabem o que foi o Fórum Social Mundial. Enquanto vós, se calhar até quando eram muito jovens, foram ao Fórum Social Mundial, participaram nas ações do Fórum Social Mundial. Portanto, alguma coisa se perdeu ao longo destes anos. Perdemos um pouco da força dessa grande esperança, da vocação de melhorar, para além dos partidos, sem violar o sistema partidário, mas, pelo contrário, dar voz aos movimentos sociais, às associações como estas, no sentido de uma transformação progressista e que para muitos de nós era uma transformação anticapitalista, antirracista e antissexista, com movimentos de todo o mundo. Bem, eu penso que nós estamos num momento de reflexão. Está aqui o Amuda, do Conselho Internacional, tal e qual como eu, do Fórum Social Mundial, e estamos num momento de reflexão grande no Fórum Social Mundial, para o adaptar 20 anos depois às novas condições em que a gente está. Naturalmente que estamos dispostos e estamos neste processo, que não é fácil, de reconhecer erros que eventualmente tenhamos cometidos. Não se trata de criar um novo Fórum Social Mundial, trata-se de renovar o Fórum Social Mundial para o adaptar às novas condições do mundo. E, portanto, essa renovação não pode ser feita de um momento para o outro. Ela tem que ser feita lentamente para que o Fórum Social Mundial possa ser um sujeito político, certamente plural, mas de âmbito global, onde as pessoas possam voltar a pensar que ir ao Fórum, participar do Fórum Social Mundial é útil, traz vantagens para as lutas sociais, pode levar a que certas lutas e certas declarações e certas posições possam ser tomadas a nível mundial e tenham voz mundial. Como esse movimento não pode ser feito todo de uma vez, tem que ser feito lentamente, gradualmente. E eu penso que este fórum temático da Justiça e Democracia vai ser um contributo extraordinário para essa renovação do fórum. E é isso, é nesse espírito que eu estou aqui na dupla incidência como jurista, sociólogo, interessado na questão da justiça e da democracia e também como ativista do Fórum Social Mundial. Ou seja, este fórum temático é muito útil e pode ser extraordinariamente muito útil a nível mundial para a renovação da aspiração democrática, da promessa constitucional, do respeito pela democracia e dos direitos humanos por parte do sistema judiciário, mas pode também ser muito importante para renovar o Fórum Social Mundial. É neste espírito que eu estou aqui com todas vós e com todos vós, dispostos a que, nestes próximos tempos, até setembro de 2021, possamos criar uma grande onda mundial a favor da democracia e da justiça, onde magistradas e magistrados que nunca se deixaram convencer e sempre ficaram inconformados, mas por vezes sem voz, perante toda esta manipulação conservadora e reacionária do juiz, têm finalmente uma voz, uma plataforma, uma ambição global de mostrar que estavam certos
e que, como estão certos, a história está do seu lado e, portanto, ela vai naturalmente orientar-se para que as suas aspirações, que são justas e justíssimas, possam ser efetivamente cumpridas. Um grande abraço a todas e a todos. Boaventura Souza Santos aqui, dando uma fala histórica, mais uma vez aqui, reforçando a importância do Fórum Temático, Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. O sinal da Vitalina Papadakis havia caído, mas agora ela já reingressou, e é ela que está pela ordem. Antes de passar para a Vitalina, eu queria dizer que essa transmissão será retransmitida na terça-feira, às 19 horas, com tradução de Libras. Nós queríamos fazer a tradução de Libras ao vivo, mas tecnicamente ficou difícil para a gente fazer isso no estúdio limitado, que é o estúdio aqui, o aplicativo que eu uso para fazer as transmissões. Então, nós optamos por fazer a transmissão na terça-feira com tradução de Libras. Quero destacar também que a Vitalina vai falar em português de Portugal, português de Moçambique, mas Carolina Torrá e Amuda Sobri eles vão falar em espanhol, e o Amuda em portunhol, ele disse aqui para a gente, que vai falar mais ou menos no portunhol. A Carolina vai falar num espanhol cadenciado, então vai dar para todo mundo entender. E vamos seguir na sequência aqui. Vitalina Papadakis, seja muito bem-vinda. Deixa eu apresentar a Vitalina aqui para vocês. Vitalina é moçambicana, é desembargadora do Tribunal Superior de Recurso de Maputo e diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. É uma honra recebê-la aqui, Vitalina, a palavra está com você. Tá, muito obrigada a todos, muito boa tarde, aqui também já é boa tarde, tal como em Portugal. Primeiro dizer que, olha, eu desapareci porque não foi problema de conexão, porque faltou a internet, mas porque cortou a energia. Então tive que usar um meio alternativo para, pronto, voltar ao nosso encontro. E depois também fazer uma outra correção. Eu fui diretora do Centro de Formação, portanto, 2013 e 2017. Neste momento sou como juíza desembargadora no Tribunal Superior do Recurso de Maputo, na área de trabalho. Quero, de seguida, agradecer o convite que me foi formulado por intermédio do meu amigo e colega, Dr. Augusto Paulino, já jubilado, e para mim é uma honra muito grande fazer parte deste painel tão distinto, ao lado de ilustres painelistas, que já trabalham neste ativismo há bastante tempo, e também por se tratar da abertura de um evento de tão grande importância, de reflexão de questões importantes para a nossa existência como pessoas e para uma existência com dignidade. Portanto, muito obrigada a todos. Eu achei melhor escrever, que é para poder aproveitar os meus 15 minutos, o tempo nunca é muito para podermos falar. O sistema judiciário moçambicano foi construído a partir da Constituição de 1975. Entretanto, grande parte da legislação em vigor era a mesma que vigorava em Portugal, ou que havia vigorado em Portugal. Isto resulta do facto de Moçambique ter sido colonizado por Portugal, tal como o Brasil. Parte dessa legislação foi sendo renovada, de modo a conformar a ordem jurídica moçambicana aos princípios constitucionais da época e do direito internacional, adotados por Moçambique, e adequá-las à realidade sociocultural do país. E isso tem vindo a acontecer até o momento, e temos assistido a uma grande evolução legislativa nesse sentido. Nos últimos anos, o judiciário moçambicano tem estabelecido uma relação de intercâmbio maior com o Brasil. Juízes e procuradores moçambicanos foram formados e continuam a ser formados no Brasil. Por outro lado, juízes e procuradores brasileiros têm atuado como formadores em ações de formação realizadas em Moçambique. Eu faço parte desses magistrados que beneficiou dessas formações. Existe também uma relação entre o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que é este centro que eu dirigi, e as escolas de formação dos magistrados e do Ministério Público do Brasil, quer a partir do Ministério da Justiça, quer através da Associação Moçambicana de Juízes, que eu fui a primeira presidente da Associação Moçambicana de Juízes. Hoje temos
uma outra direção e tem estado a fazer um grande trabalho nesse sentido, na relação com os magistrados e os juízes brasileiros, e os procuradores brasileiros. Foi nesse contexto que passamos a ter acesso à realidade da justiça brasileira, quer através daquelas formações, quer através da produção bibliográfica, bem como da informação que nos é trazida pelos noticiários televisivos. Também aqui a deixar um aspecto importante, um evento importante que era organizado pelo Conectas, o colóquio internacional, que eu também tive o prazer de participar em São Paulo. A leitura que posso fazer da justiça brasileira, entre ontem e hoje, é que ela continua sendo uma justiça que acarreta desafios do ponto de vista de abrangência e de confiança. Para além dela ser pouco acessível à grande maioria da sua população, uma parte considerável também a considera pouco justa, pressupondo-se que ela serve os interesses das classes dominantes. O desencanto do cidadão brasileiro com a justiça aumentou. Passaram-se muitos anos, principalmente desde a Constituição de 1988, mas parece que o cenário não melhorou muito. Em 1988, os brasileiros decidiram romper com uma época sombria da sua história recente, marcada por um regime autoritário, e construir um Estado democrático, que, tal como foi escrito no preâmbulo da Constituição, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. É uma Constituição perfeita. Apesar de ter uma Constituição que reformula os princípios fundamentais do Estado, a sua organização e os poderes do Estado, e consagra direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, sabemos que o Brasil ainda se debate com questões relacionadas com a efetivação do estabelecimento da relação entre democracia, justiça e cidadania. Os mecanismos que eu acima me referi sobre a percepção que temos indicam que prevalecem, em grande medida, desigualdades de natureza estrutural e conjuntural de género, racial, social e econômica, e aqui foi bem referido o assassinato e as ameaças que ocorreram no âmbito das eleições. Casos de racismo, violência contra a mulher e a pessoa idosa, contra crianças e adolescentes, violação dos direitos dos povos indígenas através da apropriação das suas terras e da agressão ao meio ambiente, problemas relacionados com o acesso à terra, à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, à habitação, entre outros, são bastante recorrentes nos órgãos de comunicação e nas redes sociais. Hoje, com as redes sociais, temos muito mais acesso ainda à informação sobre o Brasil. Para nós tem pouca ou fraca visibilidade do ponto de vista de ação da justiça. Não obstante a fraca confiança dos cidadãos nos tribunais, estes continuam a recorrer aos tribunais como última instância na resolução dos conflitos, o que é bom, de certa forma, para evitar as situações de justiça pelas próprias mãos. Correm-nos igualmente notícias da relação entre a justiça e o poder político, onde se verificam profundas ambiguidades na sua atuação, deixando antever as suas limitações do ponto de vista de isenção e de imparcialidade. Situações de corrupção, tráfico de drogas e de crimes financeiros recentemente reportadas demonstraram uma sociedade bastante polarizada em relação à atuação da justiça. A atuação do judiciário neste aspecto constitui um paradigma a partir do qual se pode tirar importantes lições da relação entre a justiça e o poder político, justiça e cidadania, e da justiça e democracia, cujos resultados podem impactar na nossa forma de atuar. Mas talvez o mais importante disso seja saber quais as possibilidades e os limites para a construção da democracia e do Estado de Direito. Como garantir a manutenção ou o restabelecimento da democracia e do Estado de Direito, e da confiança da justiça. Será ela uma instituição de defesa dos interesses do status quo ou estará ela, de facto, ao serviço da construção da cidadania? Estas questões passam, no meu entender,
pelo fortalecimento das instituições da justiça e um forte compromisso político para a construção de uma capacidade de resposta eficaz tanto aos problemas sociais. E aqui referir o que consta da Constituição brasileira sobre a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. A Constituição moçambicana, por exemplo, refere-se à autonomia administrativa, mas não está lá a autonomia financeira. Mas percebo que nem essa previsão constitucional dá portanto, deixa à vontade o Poder Judiciário em relação à questão da sua independência. De um modo geral, não apenas no contexto brasileiro, tenho a percepção que estamos a verificar um grande retrocesso, e foi dito aqui pelo Dr. Boaventura de Sousa Santos, na defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, quer ao nível da sociedade, quer ao nível da atuação das instituições do Estado ou dos discursos políticos. Para as sociedades que ao longo da sua história foram bastante marcadas e ou influenciadas pelo autoritarismo, devem estar atentas às novas ameaças que podem ter como suporte o sistema judiciário ou estarem contra ele, dependendo da atuação do próprio judiciário. Ou seja, sem nos apercebermos, o judiciário pode estar a ser usado pelo poder político para realizar aquilo que são os seus programas e os seus planos, que não beneficiam em nada a própria sociedade. Os tribunais não podem retroceder na sua responsabilidade de mediador na resolução dos conflitos sociais e garante da efetividade dos direitos dos cidadãos. Não podem reproduzir os interesses dos poderes políticos contrários às conquistas democráticas. A pandemia da Covid-19, de certo modo, veio judicializar em quase todo o mundo, foi judicializada em quase todo o mundo. Por exemplo, em alguns países, as medidas impostas pelos governos para conter a propagação do vírus contaram com a intervenção dos tribunais nos casos de violação dessas medidas, embora outros tenham optado por medidas meramente administrativas, como a cobrança de multas. Mas houve situações de intervenção excessiva da polícia, agressão física aos agentes da polícia e até mesmo homicídios resultantes da resistência no uso obrigatório das máscaras. Os tribunais tiveram também de intervir para resolver os conflitos decorrentes da redução dos salários e da jornada de trabalho, bem como da suspensão dos contratos de trabalho em tempo de pandemia. O cenário pós-pandemia indica-nos que é de aumento dessa intervenção do Poder Judiciário, com particular destaque nos conflitos laborais, resultantes do encerramento de muitos postos de trabalho, que deu lugar ao término dos contratos, mas também dos conflitos por incapacidade na continuidade do pagamento do crédito bancário e das rendas nos contratos de habitação. A Justiça deverá procurar equilibrar os interesses das partes envolvidas, sob a pena de ampliar os riscos de aumento da pobreza e da exclusão. Portanto, aqui há que se reinventar, há que se organizar, de modo a que a questão do equilíbrio entre o direito de uns e de outros, o interesse de uns e de outros, possa ser salvaguardado. As medidas de cuidados sanitários impostas pelo governo, largamente difundidas pelos órgãos de comunicação, deveriam ser acompanhadas de medidas de proteção social, em face da pobreza e exclusão que afeta uma grande parte da população em quase todo o mundo, e o Brasil não é exceção. A ausência dessas medidas ou a não efetivação das que foram previstas foi, em parte, a causa do incumprimento da colocação das máscaras de confinamento por certos grupos da população. A declaração do estado de emergência e o lockdown afetaram os pobres que ficaram sem o que comer, não tinham como obter máscaras e alguns não têm sequer acesso à água. E as mulheres, as crianças e as pessoas idosas ficaram obrigadas a ficar fechadas no mesmo espaço que os seus agressores. Nesse período, o índice de violência contra pessoas vulneráveis aumentou. É momento de repensarmos o papel dos tribunais e como podem estes intervir na defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, sem pôr em causa o real papel do poder político das instituições do Estado. Essas respostas têm de ser adequadas, não só para impedir a ocorrência de novas violações, como também para combater a impunidade e devolver a paz e tranquilidade social. Para nós,
do Índico, o Brasil e o seu sistema de justiça constitui uma importante referência para a reflexão e aperfeiçoamento do nosso sistema judicial, portanto, o sistema judicial moçambicano, através da sua experiência histórica, da sua produção literária muito rica. Eu sempre que viajo ao Brasil faço questão de comprar uma obra, porque eu sei que me vai ajudar bastante naquilo que são os estudos que eu tenho que fazer para a aplicação do direito como juíza. E da sua capacidade de intervenção na proteção dos direitos difusos e do enfrentamento no combate à criminalidade, em particular a corrupção, o tráfico de drogas e os crimes financeiros. Para terminar, dizer que é nossa convicção de que o compromisso político constitui ferramenta indispensável para a construção e consolidação do sistema judiciário, essencial para a consolidação das nossas democracias emergentes. Muito obrigada pela oportunidade. Vitalina Papadax, olha só, recebendo aplausos aqui de todo o coletivo, de todos os intelectuais presentes. Boaventura, o português de Moçambique é tão bonito, Boaventura. Que coisa linda, a língua portuguesa. Boaventura, tem que ligar seu microfone. Eu acho que o português em geral é bonito, seja brasileiro, seja Portugal, Moçambique, não é bonito, é uma língua bonita, é uma língua de poetas. Uma língua de poetas, uma satisfação muito grande, muito delicada, maravilhosa mesmo a fala de Vitalina, quero agradecer mais uma vez. A gente vai na sequência, eu quero dizer para todo o público que está nos acompanhando aqui, que a Alessandra Queiroga, no final no último bloco desta live, vai dar todas as informações para quem quiser ingressar no Fórum Social Mundial Temático Justiça e Democracia, e é uma fala muito importante, e a gente está aguardando com expectativa. Agora vamos para Hamouda Sobhi, que está em Casablanca, no Marrocos. Pode ligar seu microfone, não sei se sou eu, é o próprio Hamouda que liga o microfone, e vamos para a fala de mais um integrante aqui do Fórum Social Mundial. Deixa eu trazer aqui a descrição do Hamouda Sobhi, marroquino, sociólogo, ex-preso político, é defensor dos direitos humanos, presidente do Fórum de Alternativas do Sul do Marrocos e secretário do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Seja bem-vindo, meu querido Hamouda. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado a todos e todas. Estou muito feliz para estar contigo en este momento muy importante, pero no puede hablar mi intervención sin recordar el asesinato de João Alberto Beto. Nosotros somos un país que más del 50% de la población son negras. Este racismo sistémico apremia a toda la humanidad, el mismo que América con Floyd, en Francia, hay en España, hay muchos problemas con los policías y los seguridad en este momento. Es muy importante, mi nombre de organización son solidaridad con el pueblo brasileño por este momento, un momento difícil, porque es un momento en donde la pandemia es muy importante que hacer recordar de ser asesinado, porque es muy importante. La humanidad me hablo con 3 puntos muy importantes que para mí es la situación de la crisis del COVID, de la pandemia. Es muy importante porque hablando de la democracia y la justicia en todos los países del mundo, en África el mismo, es una manera una crisis más grave que cierta de la historia reciente que viven ahora. La globalización actual de la pandemia permitido excediendo los países, incluso la población que están en la zona muy difícil para vivir, esta pandemia crear una mal, por ejemplo, le doy el ejemplo de África. En África hay muchos refugiados, un campo de refugiados.
En este campo de refugiados no hay salud, no educación, no nada. Este momento de la solidaridad con esta población. Soy una persona que defiende los activistas, los derechos humanos en África, en el Medio Oriente, Palestina, Siria, Irak, Libia, que pasó en Libia, todos estos refugiados. Es muy importante en esta pandemia. Estas personas que viven ahora, viven en una situación mala, que no puede hacer nadie, na alimentación, no agua, nada, que están muy importante para la defensa, para la solidaridad con esta población. Muchos barrios marginales, población que están en diversas ciudades del mundo, en muchas aglomeraciones, muchas personas subsisten el diario, no hay acceso al agua corriente, no tiene, como dice, tienda de comestible, lo discriminación social es posible, y una interrupción del negocio, no puede cerrar todo, ¿no? Porque no vive, está una decisión mala que es muy importante de este momento de la pandemia. Y un segundo punto que es muy importante para eso, para toda la movilización internacional, es el cambio climático. Este cambio climático es el resultado de la globalización actual y fue muy denotado de su crisis. Afecta a todos los países, pone en peligro condiciones de la vida de todo el mundo con consecuencias graves para las poblaciones vulnerables. Debemos mitigar y adaptar ahora nuestra respuesta del cambio climático. En fin, preservar la biodiversidad para nuestro planeta y para las generaciones futuras, la biodiversidad del ecosistema. Es muy importante porque, como lo dice, este cambio climático provoca el desplazamiento de muchas personas que están refugiados climáticos, refugiados de la guerra. Todas estas personas son afectadas en este momento. Y la otra es, un otro punto que es muy importante, es el programa de ajuste estructural. Es un político economía neoliberal, han modificado profundamente el paradigma de la gobernanza pública. Es muy importante tener esta, porque apoyar el interés del mercado, la restricción de propuestas públicas exigen de las instituciones financieras internacionales, expensa de los derechos de las personas a la vida, a la salud, a la alimentación y a otros derechos básicos. Esta es una otra manera que en el Foro Social Mundial, en el movimiento sociales que están en África o en Asia o en América o en Europa, son con este problema para nuestro movimiento en el África, hemos tenido en varios países la regresión de la democracia para controlar el flujo de la información, la restricción de la libertad de expresión, la libertad de la prensa, el contexto actual reduce del espacio de ciudadanos. Otra, hay muchos arrestos, detenciones, persecuciones de opositores políticos, periodistas, médicos, trabajadores de la salud, activistas y otras personas, difusiones de noticias falsas. Esta como dice, la presenta que por qué están los arrestados, por qué no tienen noticias falsas, porque denuncia los estados, los gobiernos. La otra es el control cibernético agresivo y mayor vigilancia en línea. Hay muchas arrestaciones. Por ejemplo, en Marruecos, en 3 de marzo a allá, 10 como dice, 10
presas, que trabajan en la presa, jornalistas, son en el prisión. ¿Por qué decidir de que son novelas que sean diferentes del gobierno? Esta es una de problemáticas que están. La otra que tiene es la apropiación ilegal. Hay muchos países, que lo dice Valinta, muchos países que están en la apropiación ilegal de la tierra, incluido el natural protege, ocupación extranjera, la intervención militar ilegal. Esta, por ejemplo, que pasó en Etiopía ahora, que pasó en el Magreb, en el sur del Sahara, que pasó en Siria, en Irak, en Afganistán, todos es un cambio en el mismo que Trump, si perdido las elecciones, hay ahora, como dice, en cada país para tener muchos problemas, la guerra por Biden que viene con muchos problemas y no puede hacer nada. Esta una otra muy importante que es esta ocupación en la intervención militar. Otras es la adopción de leyes anti-LGBT, reducción de derechos de sexuales y reproductivas, apoyo a la extremista violencia en el estados, por ejemplo, como el Ku Klux Klan y otros movimientos de supremacía blanca. Están en América, están en sus países. Está el mismo con el gobierno de extrema derecha, con Bolsonaro, con otras personas, Polonia. Hay muchos países que están en este momento. También es muy importante que piensa que es muy importante este momento para también la cancelación de la deuda de los países del sur. Hay mucho movimiento internacional para cancelar esta deuda, porque no puede pagar como dice, esta deuda. Es muy importante tener un movimiento, como dice, un punto muy interesante para este. No soy una persona que habla mucho, soy una persona activista que quieren cambio, los haces, como dice, avanzar, porque hablar para mí no es muy importante que avanzar. Es muy importante que ahora el Consejo Internacional, que busca Buenaventura, hablo para el Consejo Internacional, para esta reflexión en el Consejo Internacional, el foro temático de justicia y democracia es en un momento muy importante ahora, porque en la discusión del Consejo Internacional es una reflexión para renovar el Consejo Internacional, para renovar el Foro Social Mundial. El foro temático de justicia y democracia en ese momento de la pandemia, de esa crisis internacional, es muy importante que el foro hay una acción global internacional, no solamente en América Latina, hay África, hay Europa, hay Asia. Es muy importante de tener una global action para el futuro. En la semana de 24-25 de octubre se celebraron dos reuniones preparatorias. Una con los movimientos sociales y las redes internacionales que trabajan con las mujeres, con el cambio climático, con la salud, con la juventud, otras temáticas de migración, justicia social, salud,
educación. Hay muchas redes que están en reunión. Y la otra reunión es con los foros temáticos mundiales que están este 24 y 25 de octubre. Todas estas reuniones decidamos que de 20 a 29 de enero próximo 2021 hay un foro social mundial virtual. Hay una llamada que están divulgado para todo el mundo para movilizar las redes internacionales y los movimientos sociales para una acción global por el año 2001. Una acción global con todos los movimientos sociales, porque el primero es en respuesta a la pandemia, a la crisis global que están aquí. El segundo es para el cambio climático. El tercero es para la justicia social. El 4 es para el 20 años del Foro Social Mundial que empieza en enero de 2001 en Porto Alegre, en Brasil. Todos queremos que el año próximo sea un área de acción global desde el final de la post-pandemia en México por un foro social muy presencia en 21, el final de 21 o como dice, en el principio de 22. Invitamos a todas las personas que están allá para construir con nosotros el próximo Foro Social Mundial. Es muy importante que todos y todas pueden, como dice en francés, mettre la main à la pâte. Entonces, como construir una pan, todo el mundo trabaja para construir un pan. Muchas gracias. Não pode falar muito, porque sem 10 minutos. Sorri, palmas para o Hamuda. Todo mundo muito comovido aqui com a fala do Hamuda, porque ele muito generoso, ele fala inglês, francês, espanhol, mas foi muito generoso em tentar traduzir para a gente aqui num portunhol. O pessoal entendeu, a gente conseguiu curtir a sua fala. Eu quero até destacar alguns comentários aqui, todo mundo comentando, elogiando muito todos os participantes, mas vamos destacar aqui o Direito Achado na Rua, nosso querido Zé Geraldo de Souza Júnior, grande jurista brasileiro. Parabéns a Vitalina Papadax e Hamuda Sobri pelo compromisso com a justiça democrática e protetora dos direitos humanos. Aqui na Ibicária, Núcleos de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos, aqui no canal Direito Achado na Rua. Eu quero trazer mais 2 comentários aqui muito bonitos para o Hamuda. Deixa eu trazer aqui, Salete Valezan. Hamuda é nosso parceiro na organização do Fórum Mundial de Direitos Humanos, na primeira edição em Brasília, Brasil, em 2013, construiu a segunda edição no Marrocos, África. A terceira será na Argentina. E, finalmente, Silvinês dizendo aqui, essa delicadeza em lembrar de João Beto mostra os direitos humanos na prática e não só no discurso. Obrigada, Hamuda Sobri. Realmente muito emocionante aqui. A live vai chegando agora para os seus momentos finais. Vamos ouvir Carolina Torrá. Deixa eu apresentar a Carolina para vocês aqui. Carolina, chilena, cientista política, advogada, ex-prefeita de Santiago e foi vice-ministra da Secretaria-Geral do governo Ricardo Lagos. Carolina Torrá, seja muito bem-vinda. Estamos todos aqui ansiosos para ouvi-la falar. A palavra é sua. Você já disse que ia falar num espanhol cadenciado. E para que todo mundo possa entender também muito generosamente como só ia acontecer aqui em todos os fóruns que tem a ver com essa luta pela democracia internacional. Obrigado, Carolina, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera poderles ofrecer un portuñol, pero solo puedo ofrecerles un español lento. Quiero partir aclarando que yo estudié Derecho, pero no soy realmente abogada, ¿no? Nunca me titulé de abogada, soy cientista política, pero con una formación jurídica. Les agradezco mucho esta invitación. Creo que estamos en un momento en que la relevancia
que tendrá el próximo año el Foro Social Mundial Justicia y Democracia es fundamental porque estamos viviendo momentos muy decisivos en el mundo, momentos donde es evidente que las democracias pasan por un momento de fragilidad. Muchas veces miramos esa fragilidad y lo primero que identificamos es la enorme fuerza que han alcanzado las propuestas antidemocráticas en distintas partes del planeta. Vemos la irrupción de líderes autoritarios de distintos signos en muchos lugares, en distintos continentes. Vemos que aparecen expresiones políticas populistas que ocupan la democracia para debilitar la democracia. Y a veces es fácil suponer que nuestras democracias están débiles porque hay estas fuerzas antidemocráticas, porque hay estos líderes autoritarios, porque hay estas propuestas populistas que debilitan la democracia. Pero en realidad debiéramos preguntarnos si esas expresiones son la causa de la debilidad democrática o quizás son más bien un síntoma de una enfermedad que está mucho más atrás. Yo personalmente creo que los autoritarismos, populismos antidemocráticos que estamos viendo son más bien un síntoma que el origen de nuestra enfermedad. El origen de nuestra enfermedad tiene que ver con una insatisfacción ciudadana con las instituciones democráticas, una percepción de que estas instituciones no son suficientes para lograr justicia en la sociedad, que no logran proteger a las personas de los abusos, no logran vencer las desigualdades que son presentes en todo el planeta y que en regiones como la nuestra, la región latinoamericana, son no solo presentes, sino son de los lugares donde las desigualdades son más agudas y más graves. Chile y su proceso del último tiempo es un buen ejemplo de esta realidad que estamos viviendo globalmente, pero antes de hablarles de Chile, quisiera tratar de explorar aquellas condiciones que se están repitiendo en distintas latitudes y que pienso son la causa de nuestra fragilidad democrática y de la irrupción tan poderosa de fuerzas autoritarias y antidemocráticas en distintas partes. Y quiero identificar tres factores, tres que se repiten en todos los lugares. El primero, muy importante en nuestra región especialmente, es que después de varias décadas de una globalización acelerada, especialmente lo que fue el superciclo de los commodities que trajo mucha prosperidad en nuestra región, tuvimos una serie de cambios que significaron una sensación de avance en nuestras sociedades. Una gran expansión económica, acceso al consumo para grupos que históricamente habían estado excluidos de él, mejoramiento de muchos indicadores sociales relevantes en materia de pobreza, de educación, de salud, de empleo. Pero al final de ese ciclo, y a pesar de todos esos avances, la sensación general es de una promesa incumplida de este progreso. Incumplida en muchos sentidos, especialmente porque a pesar de todos esos cambios, la desigualdad sigue siendo una realidad predominante. La percepción, la experiencia de vulnerabilidad de sectores que avanzaron económicamente sigue ahí presente, quizá con un nivel de ingresos más alto, pero con una fragilidad muy fuerte, con la sensación de que en cualquier momento se puede caer en un retroceso o en una precarización, la sensación de desprotección ante las inclemencias que la vida trae y tarde o temprano siempre llegan. Al mismo tiempo, creo que en todos nuestros países se percibe
que hay privilegios sociales que resultan imbatibles a pesar de todos los cambios que hemos tenido. Privilegios que se traducen en abusos de poder, en distintas expresiones de corrupción que han llegado a ámbitos tan variados como la política, la empresa, la iglesia, las Fuerzas Armadas. Expresión que también se da en la experiencia que tienen las personas con la justicia, ¿no? Que es un tema que nos ocupa mucho en esta sesión. Una justicia que no logra realmente estar a la altura de su promesa de ser igual para todos. Y esa experiencia en el caso chileno se traduce en una evaluación muy crítica. La justicia es de las instituciones que tienen una percepción más negativa en la sociedad, a pesar de que la experiencia con la justicia ha tenido elementos ambivalentes. Por una parte, muchas experiencias que muestran que la justicia es mucho más dura con los pobres y los delitos que se asimilan a los pobres que con los poderosos y los delitos que suelen cometer esos grupos. Ahí hay una sensación de una gran disparidad. Pero en otros ámbitos donde se han instalado luchas sociales emblemáticas, la justicia ha logrado a veces ser un instrumento fundamental para algunas conquistas. Ha pasado, por ejemplo, en grandes conflictos ambientales en Chile, o en grandes batallas por ciertos ámbitos del derecho a la salud y a la educación, o en ciertas peleas a propósito de la discriminación, donde en varias oportunidades casos emblemáticos han alcanzado sentencias muy favorables que le han dado la razón, digamos, a los que estaban luchando en defensa de grupos menos favorecidos. Sin embargo, esta misma experiencia positiva a la larga se traduce en una frustración porque estos casos emblemáticos no son los casos de la vida cotidiana de las personas. Las personas tienen permanentemente conflictos ambientales, conflictos porque no se respetan sus derechos, porque se sienten discriminados, pero que son a escala cotidiana, no alcanzan a tener este carácter emblemático, no logran toda esta red de apoyos de la sociedad civil y por lo tanto nunca pasan de los primeros escalones del acceso a la justicia. Entonces, lejos de que estos triunfos emblemáticos generen una sensación de justicia, a la larga lo que generan es la sensación de que es una justicia solo para algunos, porque para los conflictos normales de la mayoría de las personas, esos conflictos de más pequeña escala, esos mecanismos no llegan, no son suficientes. Entonces, hay una experiencia de la desigualdad que se mantiene a pesar de los cambios, hay una experiencia con el acceso a la justicia que no cumple su promesa, y hay una percepción general de una fragilidad que permanece, de una fragilidad que las políticas públicas, la democracia, el Estado no logran contener. Eso en regiones como las nuestras, que son regiones en desarrollo, con altos niveles de desigualdad, es muy fuerte y ha sido histórica en nuestra trayectoria, pero incluso en países del norte global, los países más prósperos del planeta, los países teóricamente más desarrollados, la experiencia de los últimos años es de que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, los sectores medios sienten que el futuro les trae más incertidumbre que seguridad. Sienten que sus hijos no van a vivir mejor que ellos y quizá van a vivir peor que ellos y van a ser más pobres. Entonces ahí tenemos, a pesar de que nuestras realidades sean tan distintas, un punto de conexión entre los países ricos y nuestro mundo del sur global, donde aquí el desarrollo, a pesar de que ha dado frutos, al final frustra la expectativa de vencer la desigualdad, frustra la expectativa de tener verdadera justicia y protección, y en el norte, donde muchos de estos problemas ya están resueltos, lo que empieza a ver es la sensación de que el futuro depara más incertidumbre, depara más fragilidad, no logra sostener en el tiempo el ciclo de seguridades que esas sociedades habían conquistado.
La segunda gran característica que se repite en todas partes es que no contamos con proyectos alternativos. Ha habido momentos en nuestras historias que han sido momentos mucho más severos y duros de los que vivimos actualmente, con carencias mucho más crudas, conflictos bélicos que arrancaban millones de vidas, situaciones de corrupción iguales o peores que las que conocemos hoy. Sin embargo, en esos momentos no había el nivel de malestar, el nivel de frustración con la democracia y de desconfianza en las instituciones que hay actualmente. Y en gran parte eso era porque las grandes mayorías contaban con proyectos alternativos que representaban una esperanza de transformación, una posibilidad de algo distinto a lo que conocíamos. Esos proyectos que durante especialmente el siglo pasado fueron proyectos que dominaron la escena política, proyectos omnicomprensivos que tenían o pretendían tener más bien una respuesta global para la sociedad, que prometían un futuro mejor y tenían para todos los problemas una teórica solución. Esos proyectos hoy día no existen, uno por uno han sucumbido. Lo que hay en cambio son respuestas parciales, son experiencias valiosas de las que se puede aprender, pero nada que se parezca a un cuento de hadas que va a resolver todos los males de la humanidad. Y es más duro vivir sin esa ilusión, sin un Dios, sin un gurú que nos trae una verdad revelada, sin recetas mágicas que van a resolver todo. Probablemente este tiempo nuestro es un tiempo entre dos eras. Estamos en lo que hay entre medio de esas dos eras. Y quizás esa nueva era nos va a traer otro nuevo tipo de proyectos alternativos, otras visiones del desarrollo, otra manera de entender la comprensión de nuestra civilización humana relacionada de una forma distinta con la naturaleza, entendida como parte del ciclo de la naturaleza. Probablemente esa nueva era nos podrá traer también una perspectiva más amplia, más profunda de lo que es la humanidad, pero en esta etapa en que estamos ahora, eso todavía no está creado. Lo que está creado es la experiencia de los proyectos mesiánicos del siglo XX, proyectos tan variados como lo que sigue hoy día vigente entre nosotros, las recetas neoliberales, o lo que fueron las esperanzas de los proyectos de los socialismos reales y del comunismo, lo que fueron las distintas expresiones de desarrollismo que tanto conocimos en nuestra región, los economicismos con sus distintas fórmulas que a través de la economía iban a resolver todos los problemas humanos, o las distintas corrientes conservadoras que, afirmando ciertas tradiciones, pensaban que nos protegían de males mayores. Bueno, todos esos proyectos mesiánicos, uno por uno, la historia los ha derrotado, ha mostrado sus insuficiencias, y por ahora, en esta era en que estamos, nos toca vivir a tientas, buscando para cada pregunta una respuesta, ensayando fórmulas, aprendiendo de lo bueno, siguiendo un camino de innovación permanente, sin complejos, en que pareciera que la mayor esperanza que podemos entregar es a las heterodoxias de todo tipo, a las mezclas de cosas que originalmente vimos siempre separadas. Y es muy desafiante vivir en esa realidad y muy fácil en ese vacío caer en la tentación de los que venden ilusiones, de los que dan respuestas fáciles a los problemas difíciles. Y ahí también una razón por la cual entran con tanta facilidad estos proyectos autoritarios, estos populismos antidemocráticos. La tercera característica, que se repite en todas partes, es que la política como la hemos conocido ya no está logrando representar. No lo logra porque nuestras instituciones se concibieron para un mundo muy diferente. Simplificando, porque en realidad el mundo siempre ha sido diverso, nunca hemos sido todos iguales, pero simplificando diría que las instituciones que nos han caracterizado, las instituciones democráticas que conocemos,
se pensaron en un mundo de masas uniformes, en un mundo donde gran parte de esas masas tenían una muy baja educación y donde existía una condescendencia con el poder, una aceptación del poder muy distinto a como es en la actualidad. Era un mundo aquel en que bastaba con sentirse afiliado, cercano a un proyecto político para entregarle a un representante el poder de decidir a nombre de los electores. En la sociedad actual, las personas ya no están dispuestas a delegar las decisiones en un pequeño grupo, aunque compartan ciertas afinidades políticas. Las personas quieren saber por qué se toman las decisiones, quieren ser escuchadas cuando se deciden cosas que les afectan, desconfían de los que piensan distinto a ellos y también de los que piensan igual a ellos. Demandan efectivamente una justicia que sea igual para todos, pero no solo como una expectativa, sino como una exigencia actual. Y además, las personas tienen hoy día instrumentos que nunca antes tuvieron para contestar el poder, para pedirle rendición de cuentas, para fiscalizar sus actos, para perseguir sus corrupciones, para interpelar a las autoridades. El problema es que todos estos cambios no han traído aparejada una adaptación de la política a esa nueva sociedad. La política no se ha adaptado a esa nueva sociedad y está muy lejos de liderar esa nueva sociedad. Más bien, esa nueva sociedad ve a la política como algo que muchas veces más bien se transforma en un obstáculo para sus anhelos, para sus demandas. Permanentemente la política queda acorralada por una ciudadanía que descubre cuando miente, que fiscaliza sus corrupciones, que se da cuenta cuando sus promesas no tienen sustento. Y como resultado de esto, tenemos una política que pierde capacidad de articular respuestas para la sociedad. Y de ahí también porque la gente devalúa las instituciones democráticas y devalúa las herramientas de la política como instrumentos de transformación. Si vemos todo esto junto, si no hay proyectos políticos en que creer, si la justicia parece funcionar solamente para las personas más favorecidas, si la desigualdad parece incombustible, a pesar de las políticas públicas, a pesar de los avances, sigue ahí. Si las instituciones no generan confianza y la política parece ensimismada en discusiones entre políticos y arrinconada defendiéndose de la ciudadanía en lugar de interpretándola, articulándola, entonces es muy fácil entender por qué hay un campo tan fértil para proyectos mesiánicos, para populismos antidemocráticos, para caudillos disruptivos y también para movimientos de furia ciudadana que estamos viendo en muchas latitudes. Por un tiempo nos olvidamos, quizá porque tuvimos un periodo largo de aparente tranquilidad, que nuestras democracias eran frágiles, que nuestras democracias necesitaban ser cultivadas y cuidadas. Y creo que Chile en esto, y aquí ocuparé estos últimos minutos para hablarles de Chile, es un caso bastante emblemático que cumple todos estos tres elementos que mencioné, pero tiene algunos elementos adicionales, elementos que son muy significativos. Chile tiene un orden institucional que se creó en dictadura, que lo que hace es que garantiza que a través de los instrumentos democráticos no se puedan cambiar los elementos esenciales que constituyen el sistema creado en esa época dictatorial. Lo que hace nuestra Constitución, que es el vértice de esta institucionalidad, es que es una especie de camisa de fuerza contra las mayorías. Nuestro sistema lo que logra es que, a pesar de que las mayorías puedan ganar elecciones, a pesar de que puedan conquistar el gobierno,
a pesar de que puedan lograr mayoría en el Parlamento, mayoría en las municipalidades, nada de eso permite cambiar las bases del sistema y sus lineamientos principales. Nada de eso, porque hay una serie de mecanismos, una serie de instituciones, una serie de regulaciones que hacen a esta expresión mayoritaria impotente para generar cierto tipo de reforma. A pesar de que la democracia chilena, cosa que pasa en muchas democracias de nuestra región, logró muchos avances desde los años 90, logró avances sociales, ciertamente progresos económicos, también muchas conquistas democráticas que se traducen en la práctica en un mayor bienestar, en mucha mayor libertad, en más herramientas para controlar el poder. A pesar de todo eso, la sociedad chilena tiene un techo que no puede romper, que cada vez que lo intenta y se desangra en el esfuerzo de hacer ciertas reformas, termina en una frustración o termina con avances muy mínimos. Y ese techo que esta institucionalidad protege de las mayorías, protege de la democracia, su corazón, lo podríamos explicar de muchas maneras, pero su corazón, creo yo, se expresa en la centralidad, el protagonismo que tienen los mecanismos de mercado en ámbitos en que las democracias normales del mundo se regulan por otros principios. En Chile, no. En Chile los mecanismos de mercado son el paradigma principal que define cómo se organiza la salud, la educación, las pensiones, el acceso a la vivienda, al agua y el uso de los recursos naturales. Eso es lo que protege nuestra Constitución y la tolerancia de esa situación es lo que colapsó el último tiempo. Colapsó trayendo acompañado un descrédito total del sistema político desde la derecha a la izquierda porque es percibido como impotente, incapaz de cambiar esto. ¿Qué lo gatilló? Bueno, lo gatilló un periodo de bajo crecimiento económico y un gobierno, gobernantes con una total incapacidad de conectarse con la sociedad, de entenderla, de interpretarla. Pero esos son solo los factores gatillantes. Los factores de fondo están en lo que les expliqué antes y se venían manifestando por mucho tiempo. En todas nuestras sociedades ha sido también así. Llevamos mucho tiempo con manifestaciones de insatisfacción con la democracia. En Chile empezaron a ser categóricas estas expresiones en el 2006. Un malestar que se transformaba en protestas cada vez más mayoritarias. Primero fueron 50.000, después 100.000, después 300.000, después 500.000, después 1 millón. Ahora, al final, eran 2 millones. Abstención electoral creciente y sostenida en el tiempo. Desconfianza en los partidos políticos que lleva a que en la actualidad hay un 98% de la población, 98% que desconfía de los partidos políticos. Y una furia contra las situaciones de abuso y corrupción. Todo eso es lo que colapsó en el estallido social. El estallido fue un movimiento de manifestación ciudadana impresionante. Nunca habíamos conocido algo así en Chile, pero fue también una experiencia de ver a las policías en democracia violando los derechos humanos. Fue una experiencia de ver una violencia social que a Chile le impresionó, ver de qué dimensión era la rabia acumulada para que se tradujera en toda esa violencia social. Y esa crisis tan profunda ha encontrado un carril, porque en medio de su confusión la política fue capaz de darle un carril a través del proceso constituyente. Es un proceso que genera muchas esperanzas, pero es muy desafiante, porque quien lo debe articular es una política que está muy desacreditada. En nuestro plebiscito de hace unas semanas atrás, el 25 de octubre, el 78% de la gente se pronunció por una nueva constitución. Dio un mandato muy, muy contundente para hacerla y además es una nueva constitución que se va a hacer en una convención que va a ser paritaria. Eso ya se logró, está garantizado. La mitad de los integrantes de la convención serán mujeres y todavía se está buscando
se está negociando estos días para que tenga escaños indígenas, algo vital en Chile, porque el conflicto indígena es una herida no resuelta en la sociedad chilena en toda su vida republicana, y que tenga además facilidades para que participen líderes sociales, que es algo fundamental, porque como la democracia está tan desacreditada, si solo vamos a descansar en los partidos políticos en esta convención, muy difícilmente lograremos legitimidad. Pero con todo esto, el desafío es gigantesco porque hay que construir una constitución con unos acuerdos muy amplios de 2/3 y lograr que esos acuerdos de alguna manera le hagan sentido a la sociedad, sean un reflejo de un pacto compartido por las chilenas y los chilenos y que permita ese pacto hacer algo que yo creo que es la receta fundamental. Construir un poder que sea mejor distribuido, que sea más inclusivo, que sea más descentralizado, pero que funcione. Que este poder mejor distribuido sea capaz de operar, que la sociedad pueda tomar decisiones, pueda transformarse a sí misma. Un poder distribuido impotente no sirve. Necesitamos un poder distribuido, pero poderoso, capaz de decidir, capaz de transformar la voluntad ciudadana en cambios, en decisiones en que las personas se sientan reflejadas. Bueno, termino diciéndoles solamente que nuestro país pequeño, muy chiquito aquí metido al otro lado de la cordillera, muchas veces ha representado para el mundo esperanzas y tragedias que han resonado, en que muchas personas en el mundo se han sentido representadas, interesadas, convocadas. Y en esta oportunidad yo espero realmente que este experimento chileno sea un camino de esperanza no solo para nosotros, sino que para muchos otros lugares. No que sea un cuento de hadas, no lo va a ser, pero sí que sea un camino posible para enfrentar este gran momento de cuestionamiento, de exigencia a nuestras democracias, porque la gente no quiere abandonar la democracia, quiere que la democracia sea mejor. Muchas gracias. Palmas aqui para Carolina Torrá, sensacional, uma fala muito densa, o público interagiu demais aqui, todo mundo compreendeu perfeitamente o espanhol maravilhoso, cadenciado de Carolina Torrá. Eu quero agradecer imensamente. A gente já estourou o tempo, a gente vai passar para Alessandra Queiroga imediatamente para ela dar todas as informações com relação ao Fórum Social Mundial Temático Justiça e Democracia. Alessandra Queiroga é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, membro do coletivo Transforma MP, e ela me pediu aqui com muita delicadeza para dizer o seguinte: ando em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Querida Alessandra Queiroga, eu queria até deixar aqui um agradecimento muito grande a você. Você é meu link, meu vínculo com o Fórum Social Mundial. É muito bom trabalhar contigo, muito bom receber suas informações, suas orientações. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Eu quero te agradecer imensamente e passo agora a palavra para você. Enquanto você estiver falando, eu vou colocar as informações aqui nas legendas para ajudar o público que está aqui querendo participar do fórum. Alessandra Queiroga. Muito obrigada. Estou muito emocionada com toda essa participação, com essas falas, com o nosso sonho, a nossa utopia chegando perto, né? Muito bonito, assim, a gente teria uma fala antes do Mauri, que é da BONG, que ele ia explicar um pouco como foi o processo, mas ele, infelizmente, não teve como vir. Mas eu queria lembrar que o chamado do fórum foi feito no encontro nosso, dos nossos coletivos, e foi através de uma provocação do professor Boaventura de Souza Santos, né? O professor Boaventura, a primeira vez que eu o vi foi no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2005, e foi um momento muito emocionante para nós. E então, no momento em que ele chamou esse fórum, nós estávamos justamente nos reunindo para poder ver como é que a gente poderia juntos fazer a diferença, e no sentido de questionar tudo aquilo que a gente tem visto que tem de errado no sistema de justiça. E por isso esse chamado, que foi logo atendido pela sociedade civil, logo se veio a ajuda da Salete, que eu preciso falar dela aqui, da Salete, que é da Clax, a Salete Valezan, da Cristina, que é do ANSUR, que fez as nossas traduções da carta. Então, nós somos um processo, né? Esse processo, assim, há um chamado, já existem mais de 50 entidades nos apoiando, mas agora que é a hora mesmo da adesão.
né, assim, que as pessoas se unam a nós, e o nosso e-mail é esse que está aparecendo aí agora, que é através desse e-mail que vão ser feitas as adesões, as pessoas falam quem são seus representantes, a gente junta no grupo de WhatsApp e vamos fazer juntos esse fórum, né? O e-mail é facilitação, sem o cedilha, sem o A, FSMJD, que é Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia, 2021@gmail.com. O nosso próximo passo agora é o nosso seminário. Nesse seminário, que vai ser nos dias 11 e 12 de dezembro, nós vamos discutir justamente quais os eixos temáticos que nós vamos ter que priorizar. Justiça e democracia é um tema muito amplo e não dá para falar sobre tudo, né? E vai ser justamente a chegada dos movimentos sociais nesse seminário de 11 e 12, que vai nos dizer, né, através de um processo democrático, como tudo é no fórum, exatamente quais os temas prioritários, exatamente o que a gente vai ter que conversar, os diversos eixos temáticos do fórum, e também vai ser lá em que nós vamos fazer os grupos de trabalho, porque até agora a nossa produção tem sido manual mesmo. Então, assim, a partir desses seminários vão ser feitos grupos de trabalho de comunicação, que vai ser responsável por criar nossa página, nossas mídias sociais, nós vamos ter o grupo que vai cuidar dos palestrantes, nós vamos ter o grupo financeiro, que tomara que nós não participemos. Então, assim, vai ser a construção do fórum, está começando agora, já só o lançamento, né? Então, tem algumas entidades que mandam mensagem, poxa, por que nós não fomos convidados? Porque não existe isso, né? O fórum é um processo, é uma construção que a gente está fazendo agora, né? Eu vou aproveitar a inspiração do meu querido Zé Geraldo Souza Júnior, né, que escreve essa carta, junto com a esposa dele, Nair Vicário, que falou aqui agora conosco, e as diversas outras entidades, mas o professor Zé Geraldo, toda vez que ele fala alguma coisa, ele fala uma poesia, né? E aí eu não consigo deixar de falar aqui do Eduardo Galeano, quando ele diz, mesmo que não possamos adivinhar o tempo que virá, temos ao menos o direito de imaginar o que queremos que seja. Que tal se delirarmos por um momentinho? E aí eu vou também lembrar a nossa live que a gente fez, Conde, eu, você, o professor Boaventura, Zé Geraldo, esses dias, e que eu descobri que o professor Boaventura, além de tudo, eu sabia que ele escrevia rap, mas além de tudo, ele é um grande poeta, ele escreveu um verso que ele leu para nós inteiro, eu vou só pegar um pedacinho, que é urgente, um verso vermelho, com todas as cores do arco-íris e o vento natural do universo. É urgente um verso vermelho que desate os nós da memória e do medo e resgate os rios da rebeldia. É isso, o Fórum Social, eu me lembro de Débora Duprá, ela Vieco, o Ministério Público ali, aquele Ministério Público dos Direitos Humanos, né, que a gente se perdeu, e que a gente realmente quer retomar e quer fazer essa crítica a todo o sistema de justiça. A gente quer construir um fórum muito bonito, e a gente precisa da participação de todo mundo. Então, por favor, atenda o chamado, mandem seus e-mails e vamos participar juntos desses dias 11 e 12 de dezembro, que vai ser o dia realmente da nossa construção de tudo que vai ser esse Fórum Social. Eu agradeço muito a todos e a todas e a todos. Obrigada. Palmas também para a Alessandra Queiroga, fechando de maneira brilhante a nossa live, essa live que é uma live de apresentação da Carta Convite. Eu quero dizer para todos que estão aqui, me escutem muito bem, porque eu vou entrevistá-los um a um, depois, na sequência, porque tem uma longa caminhada até o evento presencial do Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia, e eu acho que o espírito é esse, né? A gente poder, o público está aqui ávido. Eu queria fazer perguntas para Carolina Torrá sobre o Chile, quer dizer, sobre a história do Hamuda Sobhi na organização dos fóruns mundiais, para todas vocês que estão aqui, para a Vitalina Papadak. Então, a gente vai agendar isso e vamos ter aqui no canal do Conde Coletivos Agregados essa sequência com o Fórum Social de Justiça e Democracia. Vou pedir para todos... Eu só queria dizer que eu esqueci de falar duas coisas, né? A data, 21 a 26 de setembro, e que a cidade vai ser escolhida agora, até o final do ano, a gente vai dizer ainda aonde é que nós vamos fazer. Nós vamos anunciar para todos os lados. Tem que esperar as eleições, né, para saber que cidade que vai ser. Eu vou pedir para todos abrirem os microfones, porque agora a gente vai dar tchau para a galera que acompanhou aqui essa sessão. Valeu, gente. Obrigado a todos que apareceram aqui. Obrigado a todos. Carolina. Beijo para todos, encerrando aqui. Foi muito bom. Tchau. Beijos. Obrigada.